Você tem essa Hipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia. O papel do professor ele tem mudado bastante de uns tempos pra cá, né? Principalmente com o advento das tecnologias. O cara perde a mulher e a filha então não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre. E ele acha que tem alguma coisa errada com a filha. Por isso, ele vai todo dia pra aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça sentado esperando ela sair. É um grande espaço para divulgação de filmes não usuais, transgressores, violentos, bizarros, cult, independentes, marginais, extremos, filmes B, C, G, nojentos, obscuros, absurdos, agressores, escalafobéticos, grotescos, excêntricos, trash, subversivos, alternativos, raros, gore. Você está ouvindo o MasmorraCast, podcast do site cinemasmorra.com.br. Aqui pra falar novamente no MasmorraCast, né, Marcos? É isso aí. Porra, obrigada. Animação não é porque amanhã é segunda. E hoje é dia do trabalhador, né? Então, hoje vamos falar aqui sobre um mangá muito legal, que é o mangá do Lady Snowblood, também conhecido como Lady Snowblood, também conhecido como Senhora Sangue de Neve. A tradução ao pé da letra do nome original do mangá seria Branca de Neve Sangrenta, por exemplo. Sim, mas seria conhecido como Shura Yuki Hime, correto? Isso, que é uma brincadeira com o nome japonês da Branca de Neve. É algo como Branca de Neve Carniceira, algo assim. Isso. Então, hoje eu chamei aqui para conversar sobre o mangá e também sobre as adaptações cinematográficas o Eduardo Coço. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo com você aí. Tudo bem, querido? O nosso amigo lá, o senhor Seu Panda, que é do Diecast Connection e do Pauta Livre News. Tudo bem, Panda? Tudo, e aí eu pensei que eu não ia nunca mais voltar depois daquela participação de leitura de e-mails. Nada, Pandinha, é um prazer ter você aqui, viu, querido? Prazer é meu. Beleza, e também com o Marcos, que tá com a gente aqui no blog, aqui tá sempre fazendo essa parceria. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente com vocês. Opa, valeu. E é isso aí, bora, vamos começar conversando um pouco sobre o mangá Lady Snowblood. Bora aí, Marcos. O mangá foi publicado pela editora Shueisha numa revista que é chamada Weekly Playboy. Eu não sei se ela ainda existe, mas dado são quase 40 anos aí, eu acredito que não exista mais, né? E é mais um mangá roteirizado pelo Kazuo Koike, né? O famigerado escritor do Lobo Solitário, né? E dessa vez desenhado pelo Kazuo Kamimura. O mangá, se a gente fosse definir, ele é um sexploitation, né? Na minha opinião, a história em quadrinhos de sexploitation mais espetacular que já foi produzida. Não sei se os outros, vocês concordam. Ah, eu adoro, concordo sim. Eu gostei muito desse mangá, né? Muitos peitinhos e tal. Também é genial, hein? Então, e ele gira em torno de, mais uma vez, né, como já é comum aí da obra do Kazuo Koike, de uma vingança, só que dessa vez a autora da vingança é uma mulher, né, a tal Lady Snowblood, né, ou Yuki, né, que é o nome da personagem. Ela mas aí o Yuki no filme, né, porque no mangá eles chamam lá de Oyuki, né? Oyuki, exatamente. No filme ela é chamada de Oyuki, no mangá é Yuki. Então, Não, invertido. Exatamente, tem algumas mudanças aí, né, tanto em nomes quanto até com os personagens, mas a gente vai entrar mais, né, detalhadamente isso na hora que a gente for falar dos filmes. Bom, pra gente dar uma introdução rápida no mangá, você tem aí a Yuki, ela nasce na prisão, a gente aos poucos vai conhecendo a história da mãe dela, que ela era esposa de um professor e que ele iria trabalhar no interior ali do Japão e tal, só que numa vila de camponeses, só que tava havendo uma revolta dos camponeses por conta do alistamento militar. Tinha um lance da monarquia também, aquele negócio todo. Aí os golpistas aproveitaram pra fuder com o pessoal que vestia branco, né? Que era considerado político, eu acho.
E pegaram e mataram ele, mas só que o lance todo é que tinha uma grana envolvida, né? Exatamente, porque criou-se a lenda no interior que o alistamento militar, na verdade, as pessoas eram levadas para ter o seu sangue retirado e dado para fortalecer os soldados. Os soldados iam beber o sangue dos camponeses para ficar mais fortes, né? Claro. E o que esses golpistas disseram? Olha, para vocês escaparem desse destino de ter o seu sangue sugado aí pelos soldados, vocês precisam dar uma grana, né? Pagar uma multa para se livrar do alistamento militar. Então esse pessoal recolheu esse dinheiro, eles teoricamente iam levar o dinheiro para a capital, pra poder que o pessoal se livrasse do alistamento. Quando eles souberam que apareceu um cara de branco, que era a roupa usada pelo pessoal do alistamento militar, eles pensaram, pô, o cara vai falar pros camponeses que não é nada disso, que o nosso golpe vai cair por água abaixo. Eles foram, mataram o cara, só que o cara na verdade era um professor. Mataram o cara, mataram o filho dele e sequestraram a mulher do cara e estupraram ela barbaramente. Por 2 dias. Por 2 dias, exatamente. 2 dias, é. E o engraçado é que o Marco tinha falado que ela nasceu no presídio, né? Só que lá na história, a mãe dela premeditou, né, praticamente o nascimento, porque ela tava querendo vingança e trepou com todo mundo que podia na prisão pra poder tentar ter um menino, né, que no caso a Yuki foi um acidente, né, que nasceu menino. Isso mesmo. Aí ela trepou com todo mundo pra poder ter justamente uma cria pra poder vingar ela e o marido e o irmão dela. Inclusive com os monges que iam lá na prisão. Ali os guardas da prisão também. Os monges safadinhos. Rapidinho, porra, no filme é muito bom isso daí, que mostra o monge rezando e comendo ela. Muito bom isso. É um Mind Games, né, assim, é uma contradição. É isso mesmo. Continua aí, Marcos. Então, aí, a mãe da Yuki, né, ela é, como eu te falei, ela é violentada por esse pessoal. Um dos caras leva ela, sequestra, leva ela embora pra ela ser prostituta e pra ficar explorando o corpo dela, né? Só que ela finge que tá fazendo tudo que o cara quer, se coloca numa posição de submissão ao cara, esperando o momento em que o cara se distrai, ela vai e mata o sujeito. E aí, por conta dela ter assassinado esse cara na cidade, o pessoal não sabe que ele matou o marido dela, que ele a estuprou, enfim. É aí que ela vai parar na cadeia e, como o Panda e o Eduardo falaram, ela trama a vingança dela através de um filho. Isso. Então, e pô, citando, né, já que a gente começou falando disso do mangá, cara, eu não sei vocês, mas eu achei muito joia, né, que mostra no mangá, pra quem tá lendo o mangá, mostra uma página dupla, né, página, assim, mostra todas as contravenções dela e quantos anos que ela vai pegar por isso. Sim. É sensacional. Uma ficha, né? Mostra a ficha dela no mangá. Isso mesmo. Uma coisa interessante da gente falar, não só desse mangá do Kazuo Koike, mas de todos os trabalhos produzidos por ele, o cara tem um conhecimento muito grande de história do período que ele tá tratando. Sim. Então ele conhece, por exemplo, na hora em que ele vai mostrando essa página dupla, em que você tem os crimes cometidos, o tempo de prisão, os cálculos que são feitos de atenuantes e de agravantes, o cara conhecia em detalhes o código penal aplicado na época, né? Então a gente fica de queixo caído com essas coisas, né? Ao mesmo tempo, essa coisa da guerra do russo-japonesa, do alistamento das revoltas dos camponeses, que esses golpistas acabam explorando, o cara conhecia isso com detalhes muito, né, bem detalhadamente. É uma pesquisa muito grande que ele faz, então quem lê uma história do cara, apesar de ser uma história de sexploitation, vai aprender sobre história do Japão, sobre o final aí do século XIX, início do século XX no Japão, que é depois que teve aquela era Tokugawa, né? Depois do final da era Tokugawa. É na era Meiji, né? É isso, que foi uma época também de modernização e ocidentalização do Japão. Pro público aí que quiser também puxar pela memória, é a mesma época em que se passa lá o filme O Último Samurai, por exemplo. Olha, fantástico. Aí, se a gente for continuar traçando essa história do mangá, essa menina ela vai passar por um treinamento com um sujeito que era um ex-soldado, ex-agente das forças especiais japonesas, enfim, e que levavam a vida agora como um religioso recluso. Mas ele, por amizade, por ser amigo da tia da Yuki, da irmã da mãe da Yuki, ele vai treinar essa menina desde pequena, um treinamento aí de mais de 12 anos, ela vai virar uma grande especialista em combate, artes marciais e vai poder iniciar a vingança dela, né? Trabalhando como assassina profissional para poder se manter e juntar um dinheiro necessário para fazer a busca, né? Para buscar a identidade dos caras, o local onde eles estão. A gente tem que lembrar do treinamento dela, que
ele coloca ela no barril e joga pra segurar pra ir até o fim e não sair voando pelo barril. E ela tem que ficar treinando isso e fica toda machucada. Tem um treinamento que ele usa a espada pra atacar ela tem que se defender. E é meio cruel o que ele faz. Ela fica toda com hematoma sangrando. Tem a parte das pedras, né, gente? Que ela tá num monte de pedras, né, com ele. E ela tem que se manter naquele monte de pedras lá. Ele vai dando porrada nela até ela aprender a se desviar, né? Enfia a espada nela sem dó nem piedade. É porque no começo, quando ele faz o círculo, coloca as pedras dentro e dá uma espada de madeira pra ela e pega uma espada de madeira, ela não quer treinar, ela tá lá toda... Imagina uma criança de 9 anos. Ainda, né? Ela fica com medo, não consegue se equilibrar e ela não quer. Então uma hora ele larga a espada de madeira, pega uma espada de verdade e fala: minha filha, agora ou você vai participar do treinamento, eu vou te cortar no meio. Então aí que ela começa realmente a... Tá faltando, tem lacuna aí. Com quantos anos ela começou o treinamento dela? No filme, se eu não me engano, ele fala no mangá. Então, não, já fazendo a comparação. No mangá, se eu não me engano, são 8 anos. É aos 8 anos que ela começa. São 8, não é 5 não? Eu acho que é 5 no mangá. Acho que é 5. Acho que é mais novinha mesmo no mangá. Bem mais novinha. O japonês não tá nem aí, começa esses treinamentos ninja doido aí com 3 anos de idade, já começa a largar porrada na criançada. Um ano já mete porrada. Já vai dando resistência, dando soco na barriga, tapa na cara. Você aprende, né? Cara, o treinamento dela foi assim, como sempre, né? Cada um tem a sua percepção do cinema através da sua realidade, né? E tal. Pra mim que sou mãe, né? Ver assim, caramba, coitada da menina, cara, dava uma pena, entendeu? Ela rolando no barril e caindo com a carinha toda suja, sabe? E vinha aquela velhinha, porque é o seguinte, quem cria ela é uma ex-detenta, né? Autora, não é isso o nome dela? A Autora, né? E ela vem correndo e falando, Yuki. E ele fala, não, ela precisa aprender. E tudo, o treinamento dela é impiedoso. Essa vingança aí que ela herdou, né? E tal, que ela até fala, ela trata isso como um karma, né? Depois quando ela é uma mulher já, né? Ganhou de presente, né? Vingança ganhou de presente. Ganhou de presente a vingança, né? A vingança terrível, o treinamento dela é terrível também. No mangá ele é mostrado sem parcimônia, né, Marcos? Exatamente, é mostrado detalhadamente como é feito o treino e toda a crueldade, né, que ela é submetida para se tornar mais forte e se tornar implacável. E o engraçado é que eu acho que isso aí é que ajudou a dar mais credibilidade pra personagem, né? Porque a gente ficou com pena dela e fica torcendo pra ela conseguir realizar a vingança dela. Pra saber se todo o sofrimento dela vai valer a pena. Ela também aprende muito estratégia, né? Porque ao longo do mangá, tanto nas missões que ela vai fazer como assassina, quanto na busca dela pelos culpados da morte da mãe dela, ela usa a estratégia de uma maneira muito interessante e usando a própria sexualidade dela, né? Isso, é isso que eu ia falar, né? Porque é interessante que pra quem leu o Lobo Solitário, né, também, né? E tudo, o homem, ele é um ser, assim, mais forte, né? E a mulher, no caso dela, apesar do treinamento e tudo, e até dessa desproporção de força que ela tem, ela usa o que? Ela usa o fato dela ser mulher pra ela conseguir se prevalecer em várias situações, cara. Isso é fantástico. E mulher bonita, né? Mulher bonita. Isso, que ela é uma mulher muito bonita, uma mulher jovem bonita. E cheia de talentos, né? Por exemplo, outra coisa que eu achei fascinante no mangá, ela é um excelente desenhista, né? E ela usa em vários momentos essa habilidade dela como artista pra abrir caminho, pra poder se infiltrar, né? Ela se infiltra ali naquele negócio dos rickshaws, né? Que ela propõe aos mafiosos fazer desenhos eróticos nos rickshaws, né? Pra atrair mais gente, né? Mais público, que o pessoal gostava de fazer sexo nos rickshaws, né? Então ela usa a feminilidade dela, ela usa a beleza, usa a habilidade dela como artista, enfim. Ela também, outra coisa que eu acho fascinante, por exemplo, ela precisa entrar num local, ela tem que entrar como uma trabalhadora. Ela realmente se apresenta, trabalha, seja o trabalho que for, seja de empregada, seja de geisha, e ela trabalha com afinco a ponto dos patrões falarem, nossa, que empregada excelente que eu arrumei, né? Na verdade, ela tá ali dentro pra cumprir alguma missão, né? Tá infiltrada, né? É uma espiã, praticamente uma espiã, né? Ela entra, se infiltra, pega a informação, estuda e depois chega lá e mata todo mundo. Ela precisa se disfarçar pra poder entrar nos lugares e conseguir os objetivos dela. Eu acho que tem um segundo mangá que eu li, que tem uma missão dela, que é pra descobrir qual que era um troço que tinha um outro prostíbulo que tava executando, né? Que deixava os homens loucos.
que tava fazendo sucesso. Quando foi ver, era só. O cara simplesmente chegou ao extremo da putaria, né? Botou 2 mulheres pra transar na frente dos machos. E ficavam babando, suando, né? Não, mas o extremo da putaria é o bunda-bunda, que nessa época não tinha. Sanduíche de bunda, né? Outra coisa interessante, que até em cima do que o Ícaro falou, a gente acaba... graças a Yuki, né, a gente acaba indo ver o submundo do comércio, do sexo, da prostituição, né, do Japão do final do século XIX e início do século XX. Isso também de maneira muito detalhada. E engraçado é que com isso a gente já começa também a ver como é que pensa, como é que é a mente do japonês, né? Porque toda vez que tu vai ver nesses mangá, até os mangá desses mouse, não sei o que, é só putaria, né? Aí tu tenta dizer, mas ali é tão liberado assim, porque, sei lá, aqui tu vê liberado pra 14 anos. Só que tinha coisa que na minha época não era liberado nem com 18 pra aparecer peitinho em revista numa briga, cara. Hoje, né? É cultura milenar, tem que lembrar disso. E terminando só esse lance da missão dela, ela vai lá, né? E o cara pergunta o que era aquilo que ela tava usando, que ela foi lá pra apagar o fogo, né? Que ela tacou fogo tacou fogo e depois chamou todo mundo pra apagar. Ela tava só com aquela, tipo uma bermuda de seda, né? Ceroula, isso, ela tava com uma ceroula. E o cara ficou louco. Nossa, mas o que é isso? Que sexy. Aí depois o cara fala, manda fazer 1000 dessa daqui e distribui pras putas aí. Então, acho que é legal a gente comentar um pouco cada um o que recorda. Uma ou outra missão pra poder chamar esse pessoal pra poder conhecer o mangá, cara. Entre tantas, né, são várias missões assim que ela mostra que obviamente, antes dela se vingar dessas pessoas, ela conseguir até encontrar essas pessoas, ela precisa de grana pra poder se sustentar. Aí a parada ela fica aceitando contratos pra poder fazer uma ou outra coisa. Um desses contratos aí, que eu acho que é uma parte bem interessante do mangá, ela vai falar com o chefe dos mendigos de uma região, né? Tanto que quando ela chega, os mendigos até veem ela assim bonitinha e tudo, começam a falar mamilos e... brincadeira. É o clã dos mendigos. Isso. O clã dos mamilos. Angélica, não, só um adendo, não é o chefe dos mendigos de uma região. Esse cara, ele organiza os cidadãos, os moradores de rua do Japão inteiro. Eles são organização nacional. Olha que coisa inacreditável, né? Nossa, cara, é a cooperativa, né? Então. Ele é chefe do clã. Exatamente. Cooperativa de pedintes do japonês. Da era Meiji. Então, mas aí ela vai falar com esse chefe e tudo ela pede o apoio dele, né? Porque ele tem como arrumar informantes assim em várias localidades do país, né? Aí ela pede pra ele ajudá-la a pegar essas pessoas que mataram o pai dela, estupraram a mãe, etc. E ele pede em troca um livro, que é o livro uma espécie de lista dos mortos, né? De orações, né? Que tem nos templos budistas, né? Que esse livro aí antes tinha em vários templos, só que como o pessoal começou a querer ter acesso a esse livro de toda maneira, porque o que o pedinte fazia na rua? Ele falava, olha, eu estou orando, estou cantando aqui pro seu ente querido que você perdeu. E ele ganhava ali uma gorjetinha a mais por conta disso. Então o livro começou a ficar raro e ele pede isso pra ela, eu quero um livro com a lista dos falecimentos, etc. Ela vai fazer uma troca com ele, né? Ele vai ajudá-la a localizar essas pessoas e ela vai ter que trazer pra ele esse livro. E o que ela faz, entendeu? E aí que é interessante, porque esse personagem ele não tem esse dilemas morais. Ela faz o que for necessário pra ela chegar nos objetivos dela. Ela vai descobrir que numa residência de um cara poderoso, né, que tem uma filha doente, não é isso? Exatamente. A filha dele está com... Ela está com tuberculose em estágio avançado, né? Isso. Então, mas ele é um cara influente. Ou seja, né? Aí o que ela faz? Pra ela poder... Ele é o patriarca de uma família, então na casa dele ele tem esse livro, que é que são os falecimentos, né? Dos membros daquela família ali, daquele clã. Não, sim, eu acho que até mais do que aquela família. Mas não, em todo caso, né? Aí o que ela faz? Ela pega e ela começa a se mostrar, porque ela é muito, que nem você falou, ela é muito artística. Ela desenha, ela pinta, ela canta e tudo. E ela chega nessa residência, ela começa a fazer desenhos na areia.
sabe? Que eu acho até é fascinante, é um trecho do mangá, assim, que é fascinante. Ela faz um tigre e tudo isso quando tá na presença dele, do pai, junto com a filha. Mas quando ela tá sozinha com a filha, ela começa a fazer desenhos eróticos. E a menina começa a ficar excitada e tudo, e chega um momento que ela vai seduzindo essa moça e vai fazer sexo com a moça, inclusive, pra poder fazer essa moça adoecer cada vez mais, até que ela venha a falecer. Ou seja, quando essa moça falece, e o pessoal vai fazer o registro e ela descobre onde é que está o livro, ela simplesmente rouba o livro e feito, entendeu? Ela não se questionou se a moça era apaixonada por ela, né, Marcos? Exatamente. A moça acabou ficando doida por ela, né? Apaixonada por ela. E, na verdade, a energia que a menina estava despendendo nas sessões de sexo entre ela acabou precipitando, fazendo a menina morrer mais cedo, né? Podemos dizer que ela morreu de tesão? Isso, exatamente, porque é o seguinte, ela começou a se insinuar pra garota, porque ela era uma monja, né? Então ela falou, quero ficar cuidando da sua filha, né? Tratando dela, fazendo orações, e aos poucos ela foi seduzindo a menina, e o próprio médico da menina começou a desconfiar que é o seguinte, quando ela recebia sexo oral da Yuki, ela ficava lubrificada, e aquela energia que ela despendia quando gozava foi exaurindo ela até ela terminar de ser consumida pela tuberculose e morrer, né? Então, na verdade, ela rezava pra ela se fuder, né? Exatamente. Mas ela morreu feliz, viu? Com um sorriso na cara e babada. Toda Exatamente. babada. Não, mas uma coisa era engraçada mesmo no mangá, que tu percebe que em algumas missões ela só conseguia, ela tinha que chamar a atenção dos outros que estavam tudo armado, né? Porque no mangá aparece mais ela seminua, né? E às vezes no filme ela já não aparece, né? Exatamente. Tinha sempre um esquema de um corte especial que às vezes ela pulava, o cara dava um corte, ela pulava já tava pelada. Aí os caras ficavam parados praticamente, né? Nunca viram peitinhos, aí eles... E o engraçado, Marca, que esse negócio aí, essa técnica dela ficar seminua também acontece no filme, né? Exatamente. No treinamento, ela vinha rolando no tambor e o cara cortava o tambor ao meio em certas partes e ela tinha que se desviar ou sair do tambor na hora do corte. Essa habilidade ela desenvolveu também quando o pessoal ia tentar cortá-la, acabava cortando a roupa e o pessoal se distraía com a nudez dela, com a beleza dela, e ela passava a espada em todo mundo. O pessoal não sabia ver peitinhos, aí... enlouquecer. Exatamente, aquela cultura toda recatada, né? Então, quando aparecia uma mulher pelada de espada na mão, o pessoal olhava mais pro corpo dela do que pra espada, né? E aí, adeus. Um abraço. Com a espada na mão, né? Né? Pra assassinar as duas, né? Exatamente. Eu sou fascinado também por aquela missão que ela tem, que ela acaba tendo que aprender com a tia dela como ser uma batedora de carteiras. Acho que vocês vão lembrar disso. Isso é legal. Ela vai aprendendo, vai fazendo aquele treinamento pra ficar com dedos sensíveis, né? Pra ficar com um toque também que você quase não sinta, né? E tal. Pra não escorregar do dedo a carteira. Isso, ela vai Isso, ela vai lixando a ponta dos dedos, né, pra tirar a oleosidade da mão. Tem que ficar mergulhando a mão em água quente, né, não é isso? Isso mesmo. Então é impressionante a dedicação que ela tem, as missões dela. Lembra muito o Lobo Solitário, quando ele também tinha que matar alguém, se aproximar do cara, ele também aprendia qualquer ofício que fosse necessário pra poder se aproximar, se infiltrar em algum lugar, né? O fácil dela fazer qualquer coisa, né? Inclusive esse treinamento era pra ficar aperfeiçoada, pra ninguém descobrir que ela é, pra conseguir os objetivos. Mas eu acho que a diferença dela, talvez, pro Lobo Solitário, é que ele já era um mestre de espadachim e depois ele enveredou por um outro caminho pra poder ter a vingança dele. Ela não, ela desde o início, todo o treinamento dela foi voltado pra essa vingança, né? Ela foi nascida e criada pra isso, né? E a diferença também é que o Lobo Solitário, ele era o assassino do imperador, né? Ele já era um cara com... Ele era da nobreza, ele. Isso, e aí acabou decaindo por causa da traição dos Yagyu, né? Tem algum outro trecho do quadrinho que Eduardo e seu Panda que vocês gostam? Que vocês... Eu gosto da parte do cara que pega as mulheres pra tirar fotos dela e daí vem os 4 caras assim pra matar ela, assim. Esse foi muito interessante pra mim. No final o cara acaba desferrando, lógico, né? É aquela parte do fotógrafo, né, que chantageia. Isso, daí na hora dela ela fica pelada e acha que ela é a principal, a melhor, daí fica todo excitado. Daí ela faz até amor com o cara lá. Agora tem uma missão que eu li, que eu não lembro, eu acho que é no
no primeiro, que ela tem que, ela vai numa casa de apostas, né? Aí ela força, tipo, como se ela fosse pra roubar, né? Ela parece que ela vai, eu vou jogar os dados, porque não sei o que, ela dá uma desculpa lá, o cara dá, aí os mafiosos lá olham pra ela, né? Aí ela tá seminua, né? Só com aquele pano enrolado no peito, né? Que lá pra jogar os dados a pessoa tem que estar descoberta da cintura pra cima, né? Pra não roubar. Exatamente. Ela joga os dados, só que ela faz um movimento lá que o mafioso vê que ela tá tentando roubar. Aí ela fala, você tá tentando roubar não sei o que, e leva lá pra fora a mulher. Essa é a marinha do dado lá, pra cair no número que ela quer. Aí, só que ela o mafioso que tá lá não é o chefe pra quem ela foi contratada pra matar. Aí eu sei que acontece lá que deixam ela seminua lá na neve, aí o mafioso que descobriu que ela tava roubando chama o chefão vai lá fora, aí vê ela nua, né, praticamente, aí fala, não sei o que, vamos dar um picote nela antes de matar ela, e amarram ela naquele, tipo num barril, né, de palha, que nem aparece no filme, enrolam ela lá e botam ela de quatro, quando o cara vai atacar, ela amarra ele, não sei como, ela consegue rolar com o cara, pegar a espada, tirar se soltar e matar o cara ainda. Mas é exatamente. Ela tem uma habilidade que é com a espada, assim, digamos assim, atlética, que é quase sobrenatural, né? Eu acho que é o que caracteriza também que é uma história em quadrinhos, né? Tem que ter um pouco de absurdo, né? E o absurdo nos quadrinhos do Kazuo Koike tá na habilidade, assim, sobre-humana, né? Marcial que os personagens têm. Ela vem do inferno, né? Como vingança do inferno, então fica mais poderosa. Eles já não são nem seres humanos, eles não são seres humanos mais em termos de sentimentos e nem de habilidades. Eles já passam do que um ser humano até consegue fazer, né? Viram verdadeiros demônios encarnados, né? Os personagens. Ela sim, eu comparei nessa cena, nesse quadrinho, eu comparei ela com o Sr. Yo do Craig Freeman. Pois é verdade. Você lembra que tem uma cena do Craig Freeman que ele come com o pé, ele tenta comer com o pé, ele não consegue, aí passa umas 10 páginas e já tá pulando na ponta dos bambu e já tá comendo com o pé, comendo com hashi com o pé. Exatamente. Nele eu fiquei meio assim porque ele era um ceramista, né? Onde é que ele arrumou aquela habilidade toda, né? Mas enfim. Mas ali também ele foi treinado, né? Pela máfia chinesa, né? Não, na verdade ele é chinês e foi treinado pela máfia japonesa. Exatamente. É uma coisa recorrente nas histórias do Kazuo Koike, né? E se você tem alguém que treina você, depois você vai entrando nesse mundo das missões, enfim. E alguma coisa que te traga de volta pra humanidade, né? E uma coisa engraçada dos quadrinhos e do material que o Kazuo Koike faz é que, na maioria das vezes, os mestres são os caras mais fodões e os mais estranhos, né? Ver o mestre da Oyuki e o mestre do Sr. Yu, que é uma velhinha. É um pessoal que vive meio apartado do resto do mundo, né? Só vive pra recurso, né? arte. A gente podia entrar nos filmes, né? Eu vou falar que, primeiramente, os filmes, eles se centram mais na mitologia dela. Ela procura dos assassinos. As missões são completamente esquecidas. E tem umas alterações também, que tem uma mulher na gangue que mata a mãe dela. Não, mas no mangá também tem. Não, no mangá, mas no filme não tem isso. Tem. As missões existiram. Tem a só mulher teve lá, uma só. Teve só uma mulher. Mas tá faltando a missão. Eles cortam as missões do filme pra ficar mais centrado na vingança dela. Pra sim. não ficar enrolando muito. Então, é uma coisa interessante. O filme ele é feito quase na mesma época em que o mangá foi lançado, né? O filme é de 73 e o mangá também é mais ou menos dessa mesma época, mas uma coisa que vale que eu salientar, acho que é isso mesmo. Primeiro que o filme retira todo o conteúdo sexual, né? O filme é só exploitation, é um filme de ação e violência e tudo sem aquela carga erótica aí gigantesca. Não tem. No primeiro lá só aparece ela nua porque o mestre ensinou pra ela a técnica de mostrar os peitinhos e cegar o oponente momentaneamente. Outra coisa que eu achei interessante comparando o filme com o mangá, como o Eduardo falou também, no filme você não acompanha a personagem nas missões. Apenas no começo do filme você vê ela assassinando um cara, né? Daí a gente sabe que ela também é uma assassina profissional, além de estar buscando vingança, mas mostra apenas uma das missões. Que ela só apenas essa cena mesmo, o resto é esquecido.
Isso. Inclusive, essa cena que ela aparece fazendo esse assassinato, que você tem aquela cena de estúdio com a neve artificial, eu acho que já começam aí as semelhanças que a gente não tinha falado ainda, mas vamos ter que falar, que esse filme do Lady Snowblood, a versão pros cinemas aí do mangá, é a grande inspiração do Tarantino pro Kill Bill, né? E essa coisa da cena de estúdio com neve artificial, ele usa e abusa disso em determinados momentos do Kill Bill Volume 1, né? Eu acho que é no último combate, né? Uhum, exatamente. Outra coisa que eu acho curioso no filme, pra gente começar a falar mais dele, ele é visualmente muito bem acabado, o diretor ele tem uma inventividade nas cenas e um uso pra cores que eu fiquei assim, de queixo caído, né? Eu achei a fotografia também é bonita, né? Tem umas fotografias bonitas no primeiro e no segundo também. Isso, o diretor que é o Toshiya Fujita, o cara, pra começar a cena já de início do filme na prisão, eu achei aquilo formidável porque você tem aquela cela de madeira e metal escuro, né? As presidiárias vestidas de vermelho, você tem a criança envolta num pano branco, lá fora a neve branca que você vê através das grades, né? Essa composição com essas 3 cores basicamente, e quando a mãe começa a falar que a criança é uma criança nascida pra vingança e ela vai lavar a neve com sangue, a neve lá fora fica vermelha, né? É um negócio assim fenomenal. E, hein, Marco, levando pra esse lance aí das cores, se tu for perceber, tem toda uma simbologia, né? Uhum. Porque, tipo assim, o preto pra lá pro Japão, o preto é considerado uma cor boa, né? E o branco é considerado uma cor de índole má, né? Por exemplo, se for levar pra simbologia, a criança nasce do bem, mas depois ela é envolta em branco pra ter que cumprir a missão dela, que é matar, né? Que é uma coisa má. Uhum. O branco pra ela não é um símbolo de pureza, pelo contrário, é o símbolo da própria morte, né? Ela é a morte encarnada. Sim. Tal. E o engraçado no filme é porque a mãe dela, as presidiárias ficam todas felizes porque nasceu uma menina e ela do nada solta, mas eu queria um menino pra vingar, não sei o que, aí depois ela fica pesando, né, porque, minha filha, você vai ter que vingar seu pai, seu irmão, vai ter que me vingar por causa disso, e ela começa a contar a história dela, né, é engraçado isso aí. Forte. Só costuma com a ideia. Isso. Exatamente. Ela queria um menino, mas no final das contas, o fato dela ser uma mulher vai acabar ajudando na vingança. Lembrar que a Yuki, no filme, ela é interpretada pela Meiko Kaji, que é uma verdadeira deusa do exploitation japonês, né? Dos anos 70, né? O pessoal todo babava. Eu acho interessante que essa atriz, ela parece um pouco mais velha que a personagem do quadrinho, né? Não é uma mulher de uma beleza tão delicada quanto a do quadrinho, mas ela tem um olhar, assim, penetrante e meio maligno, que é uma coisa assim. Sim. Que não tem como a gente quando a câmera focaliza o rosto dela, a gente não consegue olhar pra mais lugar nenhum, né? Porque ela tem um olhar muito hipnótico, essa atriz. Isso, hein, Marco? Agora é engraçado do primeiro pro segundo, né? No primeiro é muito difícil você ver ela sorrindo, né? No 2 você vê ela de vez em quando sorrindo. Porque ela já terminou a missão dela, né? Eu acho que ela tá meio assim, ela tá no lucro, né? Já fiz o que eu tinha que fazer, e também porque ela tinha uma paixão no segundo filme, né? Pelo escritor, né? Já começa no primeiro filme, né? É que, na verdade, o segundo filme é uma história anterior da morte dela, né? Não, mas é que tá ali, eu acho que tá confundido, porque no primeiro... Porque ela não morre no final, a mulher matar ela? Não, parece que não morre não. Porque tanto que ela cai e tá chorando, né? Só que o segundo passa 1 ano depois. Uhum. Exatamente. Porque ela cai, a história do filme parece que passa em 1903 e o da segundo é em 1905, depois da guerra Rússia e Japão. É que é meio estranho no final, não parece que ela morreu. Então é mais a interpretação, né? Porque quando eu assisti ontem o filme de novo, parece que ela tinha morrido. Dá pra perceber isso aí. Quando eu fui ver o 2 que a Angélica mandou, as datas não batem, entendeu? Eu acho que ela deve ter, por um poder divino, né? Sei lá, sobreviveu. Porque o 2 não é um filme muito bom, não. Ele é mais um filler só pra encher público no cinema, porque não tem nada a ver com o original, foge do mangá completamente. Assim, do enredo, né, do mangá. O enredo nada a ver, ela ajuda o cara, em vez de vingança, ela vira política, assim, pra ajudar o anarquista lá a combater mas o segundo, assim, fica bem mais próximo do mangá, porque já parece mais peitinho, né? No segundo filme eles tentaram colocar uma carga de erotismo maior, mas infelizmente o segundo filme tropeça um pouco no roteiro, né? Ele não consegue manter um ritmo bom. Já o primeiro eu acho que não. O primeiro ele vai num crescendo de emoção, que assim intenso, né? A estrutura do roteiro do primeiro é fantástica, porque primeiro ele é dividido em episódios. No mangá,
a gente já sabe que a Yuki, num determinado momento, ela faz amizade com um cara que é um escritor, né? Que ele vai contar a história dela e vai ser o grande amigo e um dos grandes parceiros dela na vingança. No filme também. O filme é contado em episódios porque, na verdade, são os capítulos do livro que o cara tá escrevendo a respeito da vida dela, dessa assassina que ele conhece, da Yuki. E uma coisa interessante, que eu acho que é um dos pontos altos do filme, é o capítulo em que em que o escritor tá contando a vingança dela e como é que ela... que foi isso do assassinato da mãe e tudo, como é que foi a revolta dos camponeses, o golpe, que eles usam fotografias, usam ilustrações, né? É uma inventividade narrativa muito grande. Talvez até faltasse grana para eles reproduzirem as imagens com muitos extras, então a criatividade, né, da narrativa acabou suprindo a falta de recursos. Mas no Japão, grande parte dos filmes assim antigos, eles abusam muito dessa forma narrativa, né? E agrada mais do que você pegar e botar mais 30 minutos de filmagem, parece que condensa a informação de forma que a pessoa que está assistindo, ela consiga interpretar. A gente com as legendas já entende, mas agora imagina um japonês vendo aquilo ali e podendo interpretar já os kanji, os hiragana, os katakana maluco que tem ali. Eu sei que a Angélica gostou muito dessa parte em que vai mostrando o treinamento dela, vai contando a origem dela e como a gente já tinha falado, foram usadas ilustrações, fotografias para contar a história, não é, Angélica? Bom, pois é, cara, hoje em dia, quando aparece alguma coisa assim, algum cineasta que faz um uso diferente disso, de fotografia, de uma maneira mais interessante de contar uma história, o pessoal baba, né, que nem a gente tem aí até um exemplo legal aí do Gaspar Noé, né, no Sozinho Contra Todos, né, e tudo mais, cara, esse diretor, nessa época, fez esse uso maravilhoso, que mistura tudo, né, que nem você falou, mistura desenhos, fotos, sabe? É impressionante, cara. Não, e você tava falando até antes sobre o treinamento. Cara, eu não acreditava, eu não imaginava que fosse mostrar a parte do treinamento no filme, cara. Eu fiquei boquiaberta, que aquele lá japonesinho tomou as porradas. Jogaram na água e o cacete. Falei, caramba, olha só, impressionante. Sem medo, né? O cara, apesar de um tanto pudico, né? Pra mostrar o erotismo, porque o quadrinho tem bastante erotismo, durante o filme não há esse erotismo. Eles passaram batido sobre o erotismo e trocaram a cronologia de certos fatos, né? Mas mesmo assim, o filme ele se sustenta por si só, né? Até independente do mangá, de repente. Tem uma cena em que ela encontra um dos caras dos quais ela quer se vingar, que ele tá doente, né? A filha dele, ela engana o pai dizendo que faz cestos, né? Aqueles cestos que os caras dormem abraçados pra fingir que é uma mulher, mas na verdade ela tá se prostituindo. A hora que ela vai matar o cara, que ela leva o cara pra um rochedo ao lado do mar, ela conversa com o sujeito tendo um mar azul de fundo. Depois, quando ela mata o cara, ele cai no mar e ele acaba lavando o mar de vermelho. Aquela cena é excepcional e de uma beleza muito grande, né? Sim, cara, sim. E que pena que não tem um Blu-ray, né? Legal pra gente assistir, porque eu queria muito ver isso daí tudo remasterizado, viu? Hein, Marcos, você tinha comentado do cara do escritor que tava contando a história da Yuki, né? E no caso, esse cara aí era filho do último filho da mãe lá que ajudou a matar o pai e o irmão dela, né? O sobrancelha de Taturana, né? Aí eu acho que vale a pena a gente ressaltar uma diferença. No mangá, o escritor é um velho, né? E que ele, além de escrever, ele vaga pelo Japão, né? Dando golpes nas pessoas. Já no filme, o escritor é um cara bem mais jovem, ele escreve por um jornal, ele além de escrever ficção, ele também é jornalista, e ele usa o jornal pra chantagear o pessoal e ganhar grana quando ele precisa. Mais pra frente, no segundo filme, a gente vai ver também que ele tem ligações com o irmão que é anarquista, com a política, enfim. Então, eu acho mais rico o personagem do escritor muito, assim, infinitamente mais rico do que o personagem do filme, ou melhor, dos filmes, né? Porque ele é muito mais... Porque é o seguinte, ela tem que ir atrás do velho e ela não pode chegar pro velho, mesmo ela encontrando, ela chegar e falar assim, olha, escreve a história da minha vida, por favor, publica aí nos jornais aí, que os livros dele são muito concorridos, né? O negócio assim, os contos dele. Publica aí, por favor, e tal. Ela não pode. Ela tem que deixar ele interessado, né? O personagem do velho é maravilhoso no mangá. Muito mais rico e não foi explorado
eu acho que até esse do filme aí... Por causa do tempo, né? Também. Sim, não, e acho que no filme deu até a entender que há um interesse romântico, né? Entre eles, né? Tem sim. Eles mudaram bastante o roteiro do mangá pro filme, até que eu achei meio ruim essa mudança do velhinho, que ele é muito mais interessante. O velho mais novo é meio chato, não gostei não. O velho é muito trash, né, cara? Tem uma parte que ela sabe que ele dá golpe e tudo, né? Tem uma parte que ela faz o velho pagar a conta todinha do restaurante. Ela pega a carteira dele pra pagar tudo. Inclusive o treinamento dela, né, gente? O treinamento dela pra ser batedora de carteiras é muito legal, cara. Tudo que ela treinou usa até o final. No filme, esse personagem da tia dela, que é uma batedora de carteiras, né, experiente, que dá um treinamento dela pra ela também aprender, né, a roubar, ser uma batedora, a bater carteiras, essa personagem, ela aparece rapidamente no filme, conversando com o líder dos mendigos, né? Então ela só de passagem, né? A gente acaba vendo ela no filme, no primeiro filme, aliás, né? Alguns personagens eles foram rejuvenescidos, né? Vários, pra falar a verdade, né? Tanto da autora quanto dessa tia aí, né? E tudo que é também chefe de um grupo de batedores de carteira. Na verdade, ela é super poderosa também. Cara, o mangá, olha, assim, eu assisti o filme, só que o mangá, em comparação, assim, ao roteiro do mangá e o do filme, o mangá dá de 10-0. Mas o filme vale a pena, viu, também. Agora, por exemplo, uma coisa... complemento, né? Isso, como complemento, exatamente. Não, e agora, uma coisa no filme que eu acho que o filme supera o mangá, na minha opinião, o Kazuo Kamimura, que é o desenhista do mangá, eu acho que o cara, ele é um excelente desenhista, tudo bem, mas nas cenas de luta e de ação, ele dá muita gente reclama, mesmo quem gosta do mangá reclama um pouco que o desenhista não desempenhou muito bem as cenas de luta, é o fraco dele. Em compensação, as cenas de luta no filme, e principalmente as cenas em que ela consegue encontrar o pessoal que assassinou o pai dela e se vingar dele, as cenas em que ela mata os desafetos dela são simplesmente fabulosas, né? Uma coisa que me surpreendeu muito e foi muito satisfatória, assim, porque me recordou um outro podcast que inclusive a gente fez sobre o Lobo Solitário, falando dos mangás e das adaptações cinematográficas, né, dos filmes. Cara, é o uso das músicas, cara, a trilha sonora, o uso do som, sabe? Até aquela parte assim mais trash, que é o sangue espirrando, que é aquela coisa bem... É engraçado, né? Chega a ser engraçado, mas não deixa de ser interessante, né? Diz respeito ao que o pessoal tinha como recurso naquela época. Mas, cara... é muito joia, cara. Então, é interessante o uso que o cara fez de som também no filme, sabe? Ou seja, esse cara... Qual é o nome do diretor? Como é que é mesmo, Marcos? Fala aí. O diretor é Toshiya Fujita. Toshiya Fujita ou nada. Então, o Toshiya Fujita. Então, o Toshiya Fujita, ele, sabe... Eu achei genial o cara. E pior que a gente até vai falar um pouquinho agora sobre o segundo filme, mas, cara, o primeiro filme, ele é sensacional, cara. Eu gostei do primeiro filme, foi dos cortes de câmera. Os cortes de câmera são muito bons também. Sim, né? Os planos também, né? Isso. Muito bonitos, né? O filme é todo bonito de se ver, cara. Eu pensei assim, porra, quando começou o filme e eu vi que a estrutura da história tava diferente, sabe? Que ele fez uma outra história a partir daquela, né? Inspirada naquela, né? E tudo eu falei, caralho, que merda, entendeu? Eu queria que tivesse aquela... fosse do jeito do mangá e tudo, mas pra você ver, assistindo o filme, cara, eu achei sensacional. Eu achei que valeu a pena. E aí, cara, spoiler a gente falar o que acontece no final? Né? Não, eu acho que é o seguinte, o final do filme... Porque ia ajudar a explicar alguma coisa do segundo, né? Você sabe. Sim, ele é diferente do final do mangá. É utilizada a cena do baile que tem no mangá, mas no filme é utilizada de outra forma, né? A cena do... Inferior, né? Diga-se de passagem. Muito inferior. Porque a cena do baile é outra coisa, a gente tem outra demonstração do que a Yuki é capaz de fazer pela vingança dela, né? Ela é um ser terrível mesmo, capaz de crueldades assim inacreditáveis pra conseguir o que ela quer. No filme não, viram a cena de ação e de luta, apesar que a cena do filme é maravilhosamente bem coreografada e tal, prende a gente a atenção da gente até o fim, né? Essa coisa que ela vai perseguir o último cara que ela quer matar e o cara é muito ardiloso pra fugir dela, né? É interessante também a cena do filme. Eu acho que a gente devia falar do final, sabe por quê? Pelo seguinte, cara, até o Panda perguntou pra mim, ele falou, pô, mas que é isso? Ela morre no final. O Panda até comentou assim, falou, porra, o pessoal tem um fascínio com histórias onde o protagonista vai morrer no final. Mas ela não morre no final do filme.
E a gente fica sabendo que não, sabe por quê? Ela tá caída ela tá caída com a cara no chão, ferida, mas a gente não sabe se morreu ou não. Porém, a última cena do filme é o amanhecer. E então a gente deduz que quem tá vendo esse amanhecer é ela. Isso já é uma simbologia de que talvez ela não tenha morrido. Nossa, daí não sei não. E também tem o lance dos anos, né, Marco? Acho que não tem nada a ver não, isso daí, mas tudo bem. O lance ela que morreu, bicho, ela expirou, morreu. Cara. Agonizou e expirou, cara. Ela matou todo mundo, ela morreu igual, com a mesma espadada. Não, o detalhe é que quem deu o golpe final nela foi a filha do cara, né? Aquela bandidinha, bandidinha. A Mangala é melhor. Detalhe que é trágica, né? A história dessa menina, né? Porque ela ficava falando pro pai que ela fazia os cestos e tinha mó vendagem, caramba, só que no final de contas ela se prostituía, né? Pra poder ter grana pros remédios dele, né? Esse foi o único personagem dos que ela queria se vingar que teve uma redenção, né? No final de contas, ele mudou realmente, ele já não era mais um assassino. No mangá, mas no filme não, porque no filme quando ele tá diante da morte, ele fala que prefere que levem a filha dele e tal. Não sei se vocês se recordam. Não, isso mesmo, mudaram até a motivação do cara no filme, né? Mas não ficou ruim, viu? O mangá, ela vendia consolos, mudaram pra cestos que eles agarram. E era um consolo que dava pra homem e mulher. Os dois, né? Fantástico, né? Não, mas mudando de pau pra cacete, o primeiro mangá, eu até comentei com a Angélica antes de gravar, né? Eu já falei, putz, eu comecei a folhear o mangá, aí quando eu vejo na primeira página aparece 3 falos gigantes. Eu fiquei, que é isso? Isso promete. Não, bicho, cada história. Olha, muito bom o mangá e o primeiro filme também é excelente, excepcional, viu? Muito bom. Vamos lá, gente, explorar o segundo filme um pouquinho pra fazer as nossas considerações finais. Certo. Vai lá. O primeiro filme, o Lady Snowblood, fez um sucesso tremendo. E aí teve a continuação, que é o segundo filme, Lady Snowblood 2, né? Com a mesma atriz, mesmo diretor, só que um roteiro que não é, na verdade, inspirado nas histórias do mangá. Criaram uma outra história que não tem absolutamente nada a ver com a história do mangá. Ele começa também, mais ou menos um ano depois, na verdade, a gente descobre que a personagem não morreu. Ela tinha sobrevivido ao final do primeiro filme e está sendo perseguida pela polícia. E o filme já começa com 2 sequências em que os agentes do governo e a polícia estão atrás dela e já começa com luta e com sanguinolência, né? A gente até tem um começo bem animador, né? A gente já pensa, poxa, a coisa vai pegar, vai esquentar. A gente não pode esquecer que tem participação especial do Zé do Caixão no primeiro e no segundo, né? Alguém reparou que o Zé do Caixão estava presente, cara? Nos 2 filmes? Mas quem é o cara que parece com o Zé do Caixão? No primeiro tinha um cara que parecia o Zé do Caixão, que tava de cartola. E no segundo também, cara. É muito, muito, muito parecido. Só que o do segundo é Zé do Caixão, é Drácula de Bram Stoker style, entendeu? É mesmo. Muito, muito parecido, cara. Agora uma coisa do segundo filme que eu não gostei muito foi porque no primeiro ela mostrava aquela vontade de viver, de completar a vingança, né? E no segundo, pelo que parecia, como eu tinha comentado antes aqui com o Marcos e com o Eduardo, aconteceu o lance da guerra Rússia e Japão, né? Em 1905, e aquilo ali tinha acontecido em 1903, quer dizer, ela não tinha morrido. A sensação que passou é que ela, depois que cumpriu a missão dela, ela continuou fazendo aquelas missões, matando 37 homens, né? Depois sendo perseguida, ela desistiu de brigar, já tava cansada daquela vida. Não, acho que deu mesmo dinheiro pro primeiro filme e quiseram fazer o segundo com ela morta ou não. Então, eu acho que foi caça-níquel também. E se não, a estrutura da história é diferente, né, Marcos? Quer falar um pouquinho sobre a sinopse da história, pra gente fechar? Então, a sinopse é basicamente o seguinte: um ano depois, a Yuki tá fugindo, né? É uma assassina perseguida pela polícia, ela é presa, condenada à morte. No caminho para ser executada, aparece um grupo de assassinos mascarados. Um deles é até um personagem interessante, que é o assassino que é mudo, né? Ela é solta. Na verdade, quem mandou os caras pra soltarem ela é um sujeito que trabalha pro governo e que quer que ela se infiltre na casa de um anarquista, né? Um cara que tá fazendo agitações ali, tá questionando ali o governo vigente da época. Ele tem uma carta, né? Ele quer que ela polemizar. Isso, ele quer que ela roube uma carta desse sujeito que poderia causar o fim do governo e causar um mal-estar muito grande, porque essa carta
É a carta escrita por um cara que foi preso, um anarquista que colocou uma bomba numa delegacia, e eles usaram esse fato pra prender e matar todo mundo que era questionador, que era anarquista na época, e na carta o cara revela que na verdade ele não tinha ligação com o grupo dos anarquistas. Foi uma desculpa pro governo prender e matar um monte de gente, e os caras querem essa carta de qualquer maneira. Ela vai se infiltrar na casa do cara, só que ela vai aos poucos fazer amizade, desenvolver uma simpatia pelo cara e pela mulher do cara, e ela vai acabar trocando de lado, vai acabar tentando ajudá-lo, né? Ajudar esse anarquista. É aí que eu acho que o filme tropeça, né? Que a Yuki, de uma assassina implacável, maquiavélica, ela vai virando uma pessoa preocupada em ajudar o cara. E, enfim, o filme acaba perdendo um tempo grande em tentar convencer a gente de que ela tá mudando, e a gente fica esperando mais cenas de ação maravilhosamente bem coreografadas e fotografadas como tinha no primeiro filme. Que nesse aí, infelizmente, só tem isso no início e no fim do filme. A primeira cena é muito foda. Parece que ela tá cambaleando com fraca, né? Exatamente. Não, e claro, o Panda que deve ter adorado isso. Nesse filme foi o filme que finalmente apareceu Mamilos. Mamilos! Eles são polêmicos. Sem parar, hein? Pois é, cara. Não, e o filme, eu acho que realmente foi uma tropeçada. Eu acho que, porque a história, a meu ver, assim, só ia existir um filme mesmo, entendeu? Mas deve ter feito sucesso na época e tudo, e os caras acabaram fazendo esse segundo filme aí, mas a personagem principal com outra motivação, né? Até tem outras inserções, assim, tem desenhos, tem fotos também no mesmo jeito. Isso. O primeiro foi foi muito foda. Não, a parte da neve vermelha é linda do primeiro, né? A neve tá branca e depois, quando fala da vingança, a neve começa a cair vermelha, né? No primeiro filme você tem inserção, inclusive, de trechos do quadrinho, né? Dentro do filme. É bacana pra caramba. É muito foda. Mas o segundo eu achei mais fraquinho, e a história só gira em torno disso, né? Só sobre esse auxílio que ela vai prestar a esse anarquista aí, que é o anarquista putanheiro, né? Que fica ele aparecendo com a mulher, né? E tal, e sabe, não rola. Passa a mão na bunda dela no filme. Não, e eu acho que um pouco mais engraçado, tem uma participação de personagens do primeiro filme no segundo, né, Marcos? Uhum. Tem. O escritor aparece, né? Ele fica junto, porque na verdade o escritor ele seria irmão do anarquista, né? Uma coisa interessante desse segundo filme, eu acho que ele acaba mostrando um pouco a situação da pobreza e como era uma favela japonesa do início do século XX. Nossa, não, e eles falam sobre a pobreza assim, como excluindo mesmo as pessoas, sabe? Politicamente correto pro inferno. Entendeu? Que eles falam assim, essas pessoas aí são no buraco, são a escória da humanidade. Ou seja, não tem essa, entendeu? Exato. Meu amor. Porque tem uma coisa engraçada, você tinha aí, essa época, o capitalismo estava em ascensão no Japão, então você tinha além da monarquia, você tinha uma nova classe também de industriais e milionários, enfim, você tinha uma nova classe alta em ascensão no Japão, e o povo, né, essa transição entre uma economia baseada na agricultura e uma economia baseada no capitalismo, né, na indústria, etc., a pobreza aumenta muito, né, então o filme, ele retrata isso e o desprezo que o governo tinha também pela população mais pobre, que não tinha o que fazer, né? Quem era do campo e agora estava vendo na cidade sem ter trabalho, né? Esse filme parece que foi um roteiro pronto, que foi adaptado por causa do sucesso do primeiro filme. Uhum. Porque não tem muita ligação, assim, pro personagem. É Caça-Níquel realmente, não tem como. Uhum. É muito mais galhofa. Esse acabou sendo mais galhofa mesmo, né? Se ele fosse um outro filme independente, acho que até seria legal, mas se você me lembra do primeiro, você não tem muito gosto por ele, então você despreza. Eles poderiam ter no segundo filme ter se centrado, por exemplo, podiam até ter voltado no tempo e mostrado as missões dela. Aí seria espetacular. Pensei que ia mostrar as missões que não mostraram no primeiro filme, mas não, fizeram depois que ela morreu, que coisa. Eu também, cara. Eu pensei, porra, que legal, de repente vai contar a história dela e as missões são fascinantes, mas, foi um balde de água fria, né? Mas valeu a pena, valeu a experiência, né? Conhecer a continuação. E tem uma coisa, falando em continuação, tem o 3 também, né, Marco? Meu Deus. Tem o 3, o Marcos que falou. Acho que em 2000 ou 2001, se eu não me engano, eles fizeram, não é uma continuação, eles fizeram um reboot dele em ficção científica, passado no futuro. Ai, caraca, qual é o nome?
Vai ser legal. Shura Yukihime. Porra, e aí? Onde se encontra isso? Então, eu não assisti. Os comentários que tem por aí é que o filme tem um tremendo ritmo de história em quadrinhos. Não é um filme necessariamente bem feito, nem memorável, mas o pessoal diz que é divertido. Talvez até mais divertido do que a narrativa dele lembra quadrinho. É, exatamente. O pessoal... É japonês? É, japonês. O pessoal descreve o filme como o seguinte: não parece um filme adaptado de um quadrinho. Parece que você tá assistindo na tela grande uma história em quadrinhos. Oh, fantástico. Vou procurar, viu? Vou procurar, me interessou. Ele deve se afastar totalmente aí do espírito do mangá, né? Até porque se passa no futuro, né? Então... Ah, sim, mas é interessante uma releitura da mesma história numa outra época. Eu curto essas paradas, assim, de conhecer. Ela usa uma katana ou ela usa um sabre de luz? Oh, verdade. Uma katana de luz. João. João, eu gostei. Bora lá então, quem começa as considerações finais pra gente fechar? Começa você, Ícaro, conta aí tuas experiências, como é que foi ler o mangá, conhecer os filmes, né? É diferente, tem que... superou a estranheza por ser uma história antiga, dos anos 70, e aí? Não, tanto que... Tu lembra que eu tinha comentado contigo que eu gosto do Lobo Solitário, leio, tenho alguns mangás, eu vou até completar minha coleção por causa dessa vaca, da Yuki, mas ainda bem que por causa dela voltou o interesse. Tipo assim, eu já tinha... Vou tirar essa vaca que tu falou. Ah, tá bom. Por causa do Lobo Solitário, eu tinha feito uma pesquisa antes pra ver o que tinha alguma coisa similar, né? E o que o Kazuo Koike, eu também tinha feito uma outra pesquisa que era pra ver o que o Kazuo Koike e o Ryoshi Ikegami tinham feito, entendeu? Sim. Aí eu já tinha visto essa Lady Now Blood, já tinham comentado comigo também, só que eu olhei pouca coisa e não tinha procurado os filmes. Aí veio o interesse, quando eu vi tu comentando sobre isso, eu vou participar. Aí eu li o mangá, né, li primeiro o quê? Li a primeira série do mangá, aí depois eu terminei de baixar o filme, vou assistir o filme, gostei muito, achei que o filme é muito superior, tem muita coisa assim, visualmente melhor do que o mangá, mas tem coisa que o mangá explica mais e tipo assim, você confrontando, um tem informação que complementa o outro, né? Isso mesmo. E é muito bom, eu acho interessante, e eu gosto de filmes antigos assim, mas, por exemplo, filme da época da Guerra do Japão, tipo Os Sete Samurais, eu terminei de baixar uma edição dupla aqui, que eu já vou assistir quando terminar isso aqui. Ah, isso é lindo, cara. Vale a pena mesmo, viu? Muito legal. E aí, recomenda então, Panda? Eu recomendo. Para os meus seguidores, podem correr atrás. Qualquer coisa eu boto o link aqui no Twitter. Beleza, valeu então, Panda, obrigada. Vai lá você, Edu. Então eu gostei bastante do mangá, eu já tô acostumado com essa narrativa, esse podia ser feito hoje em dia, quem leu o Vagabond vai lembrar bastante dele, então não tá datado nem nada pela época dele, e realmente o mangá é superior ao filme, o filme muda algumas coisas, não tem as missões que são bem legais, e o segundo filme eu considero porque ela tá morta na minha opinião, né? Porque deixaram ela morrer, mas como deu dinheiro, continuaram. O segundo filme nem precisa assistir, mas tem umas cenas legaisinhas assim, começo e fim. E se fosse um filme independente do mangá, seria muito mais interessante. Eu também acho que todo mundo deveria ler o mangá. Eu li ontem os 4 volumes inteirinhos, acho que em 2 horas li tudinho. Olha... O melhor do filme mesmo são os cortes e as cenas de luta, que achei muito bom, que o mangá é mesmo inferiorzinho, assim. Beleza. Então recomenda, Edu? Recomendo fortemente assistir os dois. Quem quiser ter uma oportunidade de ver algo mais, tem que ver o segundo filme. Oh, perfeito. Vai lá então, Marcos, manda ver. Então, o mangá foi publicado no Brasil pela editora Conrad com o título de Yuki, Vingança na Neve, em 6 volumes. Pra quem gosta de histórias de artes marciais, pra quem leu O Lobo Solitário, é uma leitura obrigatória, é uma história em quadrinhos excepcional em todos os sentidos. Né? E o filme, né, que foi feito mais ou menos na mesma época, é um clássico do exploitation japonês por vários motivos. Uma estrutura de roteiro muito interessante, o filme se sustenta independente do quadrinho. Quem não quiser ler o quadrinho, quiser assistir o filme, não vai se decepcionar. Atuações excelentes. O diretor, ele tem uma mão para fotografia e para o uso das cores e da narrativa que é espetacular. O filme não é meramente um filme de ação, vingança e sanguinolento, não é meramente um exploitation. Ele tem uma estilização, ele tem um estilo que beira aí o cinema mais de arte mesmo. Então o cara, sim, assim, é um filme que vale muito a pena. Pena que esse tipo de cinema, né, o cinema de ação, com esse cuidado para fotografia
fotografia, pras cores, pras interpretações, pra construção da narrativa é tão raro da gente ver hoje em dia, viu? Dá uma saudade de quando um filme de ação podia ser também uma obra de arte. Com certeza, com certeza. Então, eu adorei o mangá, tive a oportunidade de ler, né, porque o Marcos emprestou, né, porque ele vive atrás de mangá e quando ele compra ele me empresta. Eu fico lendo mangá assim, tenho certas facilidades para ler mangá por causa disso. Então, eu adorei que a protagonista é uma mulher e ela usar o fato dela ser uma mulher para ela poder superar esses problemas, ela faz o uso da feminilidade dela, independente da força, né? E, cara, eu recomendo o mangá, recomendo o filme, que é genial, entendeu? Isso é muito estranho, assim, você ter essa experiência que você lê um mangá que tem uma história X e você vai ler um filme que tem uma história que as coisas são contadas, assim, totalmente diferente, praticamente. Isso não te incomoda, entendeu? Você acaba aproveitando e tendo uma outra experiência legal devido à capacidade do diretor, né? Então, aí mais ainda, eu reafirmo, pra todos aqui, muita gente que escuta a gente gosta muito do Tarantino, nós também gostamos, né, Marcos? Bastante do Tarantino, dos trabalhos dele, que conheçam essas referências que o Tarantino não esconde, que tem, né, seja ela o Lady Snowblood, seja o Bruce Lee, outras histórias em si, que você vai aproveitar bastante, porque ele é um grande cinéfilo, além de diretor. E o interessante é você conhecer os filmes do Tarantino, mas você ter a oportunidade de conhecer coisas que ele assistiu que geraram ideias na cabeça, né? Então acho que vale muito a pena assistir pelo menos um, que é o que eu gostei mais, né? O primeiro filme do Lady Snowblood, e conhecer o mangá, que o mangá é estupendo. Eu achei fantástico. E conhecer outras coisas do Kazuo Koike, né? Que tem que ser conhecidas, né? Nossa próxima ideia para fazer aí rapidinho. Nossa próxima ideia para fazer aí a mesma coisa que a gente fez com o Lobo Solitário e também com Lady Snowblood é o Crying Freeman. Ai, meu Deus, meu coração parou. Vai que dá cascos. Então, o filme, assim, eu não gostei tanto, mas o mangá... E tem anime, hein? Tem um anime. O anime é bem... É muito legal, bem fiel, né? Então é o nosso próximo projeto. Vai ser o Crying Freeman. O que a gente fez, mesma coisa, só que com a diferença que também tem anime pra poder assistir. Evidentemente, beleza? O senhor Seu Panda e o Eduardo Costa estão convidadíssimos. Eu sou paga-pau do Kazuo Koike. Chuchu, beleza. Então, olha, não tem data definida, por enquanto, que eu sei que o pessoal vai ficar apertando. Tá, isso daí entre os nossos inúmeros podcasts, né, que a gente acaba fazendo. Mas a gente vai agendar direitinho uma data aí, vai acabar fazendo depois, juntinhos, esse próximo anime, mangá e filme e live action também, né? Beleza? Feito? Vamos lá pra parte de jabazão? Bora lá. Começando aqui pelo nosso amigo Eduardo Costo. Da onde que você é, Edu? Pro pessoal saber onde que você publica, você fala sobre cinema. Onde é que é o espaço que você está? Então, além de falar aqui no Masmorra Erótica, no MasmorraCast, estou no destinopoltrona.com.br, que a gente faz críticas de filmes comerciais ou filmes que a gente gosta, como notícias e também umas colunas sobre filmes antigos. Não clássicos assim, mas filmes que já passaram nos nossos cinemas. E aí, o que o pessoal pode encontrar, assim, o pessoal quiser contatar até para poder publicar no Destino Poltrona? Como é que faz? Qual que é o e-mail de lá, essas coisas? Então pode entrar em contato... Acho que é contato@destinopoltrona.com.br. Pode mandar pro meu, que é eduardo@destinopoltrona.com.br, que também eu passo pro diretor do site. Beleza, muito obrigada, Edu, por participar conosco aqui. Quem escuta os nossos podcasts aqui sabe que o Eduardo Costa, quando a gente vai fazer alguma coisa que tem relação com cultura japonesa, o Edu tá dentro, né, Edu? Tô dentro até cultura chinesa também. Uhum. Acho que logo a China vai passar os Estados Unidos como uma potência do mundo. Deve chegar dentro lá. Com certeza. Tá chegando. Quer ser mamilos mesmo, né? Beleza, obrigada, viu, Edu? Beijoca pra ti, viu? Beijão. Agradecer também ao senhor Seu Panda, que é o Ícaro, né? Nosso colega aqui, é lá do Diecast Connection, lá do Pauta Livre News. Muito obrigada, Ícaro. Fala um pouquinho sobre os seus projetos. Angélica, eu que agradeço, né? Porque convidou, eu venho mesmo. Sabe que eu sou paga-pau teu também, né? Do seu, do Noriega, do pessoal que participa aqui, porque sempre tem assuntos relevantes. Pois então, eu sou lá do pautalivrenews.com.br, né? Um blogzinho chinfrim de humor. Tem o seu... Nada, mó legal, pô. É o podcast mais troll da internet.
Ó, o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Olha só. Eu sei, é isso que a gente sempre comenta, que a gente fala que a Angélica de fã passou pra amiga e parceira e sempre fica esse clima legal entre os dois podcasts, né? Tem um orgulho, viu? O orgulho é da gente, né? Imagina. E também sou lá do diecastconnect.com.br, só que o podcast tá meio parado, né? Porque eu tô sem tempo, eu tô dando uma dedicada no Pauta Livre News, né? Que agora voltou com força total, equipe antiga de volta. E é isso aí, quem quiser visita lá www.pautalivrenews.com.br. Muito obrigada, viu, Panda? Porra, muito legal falar contigo, viu, cara? É bom conversar com o Panda assim, não sei, eu me ausentei um pouquinho, saiu o tiro. Eu não sei nem o que você eu aqui não sei. Eu aqui não sei que depois daquela leitura de e-mails que me botaram no meio do tiroteio, que eu trolei os ouvintes do Masmorra. Até eu pensei que o Marcos tinha ficado puto. Não, que nada, imagina. O pessoal sabe que a gente também gosta de brincar, não tem essa não. O Edu Troll Hunter. E ouvinte a gente tem que trollar de vez em quando, senão não tem graça. Sim, senão a gente não valoriza o passe, né? É verdade. Isso é verdade, é verdade. Olha, muito obrigada, viu, Pandinha? Valeu. Pandinha Pandeco, nosso colega aí tá no coração. Obrigado. Obrigado, você também. Vou fazer todo mundo te chamar de Pandeco, tu vai ver só. Mas eu sou o Pandeco artista, rapaz. Quem quiser pode vir até no meu blog de garranchos, né? Por favor, dá o endereço aí, Panda, pro pessoal conhecer. Lá é desenhosdopanda.blogspot.com. É só um blog onde eu tô colocando uns desenhos que tem alguns artistas que falam, melhora isso, melhora aquilo, que eu tô louco querendo voltar a ilustrar e eu tô querendo melhorar o traço lá, eu coloco pra todo mundo poder ver. Olha, perfeito. Tem nego no Twitter que paga um pau desgraçado. Eu falo, cara, aí eu passo o link dos outros, falo, mas tu tá desenhando igualzinho. Eu falo, nossa, me arruma uma corda agora pra eu pular daqui do... Obrigada, viu, Panda? Valeu, viu, querido? Pô, eu entrei no teu blog agora, pô, e tu ainda tá treinando pra ver se tu... Eu não quero ver você quando você tá em boa forma, porque pelo jeito tu desenha bem pra caramba. Demora muito. Agora que eu tô voltando a desenhar melhor. Não, tô sabendo que tu é um artista, não vem não que... Tô sabendo... Ela falou que você é maravilhoso, viu? Pode conseguir. I'm a designer. É isso aí, Pandinha. É isso aí. Vamos lá, então. Marcos, muito obrigada. Mais uma vez juntos aqui no MasmorraCast. Saudades. Que bom gravar esse podcast, né, meu? Opa, olha, é um grande prazer voltar a gravar, né? Que a gente tava há um tempinho aí sem gravar o Masmorra Temático, principalmente com a presença do Eduardo Couto, host aí do seu Panda, falando, né, de um assunto tão bacana, né, que a gente... Polêmico. E polêmico, sem ser mamilos, mas também. Então o prazer é todo meu. Eu quero falar que visitem o Masmorra Erótica, né? Que logo mais vai ser Cine Masmorra, hein? Isso, nós vamos passar a ser site, vamos mudar de nome, pro pessoal não tentar mais comprar produto de sex shop no nosso site. Vai ser uma beleza. Pois é, cara. Não, além disso, né, mudar também o nome, apesar que da galhofagem, eu não ligo, entendeu? Pro pessoal ficar enchendo o saco que o nome é zoado. Mas o problema é que a galera da faculdade, de escolas, não consegue acessar o nosso blog, né? E muita gente reclama, fica falando, pô, eu não consigo acessar da faculdade porque tem o erótica. Então a gente vai virar Cine Masmorra, tá valendo, né? O problema é o pessoal perguntando se tem comprimido pra aumentar o tamanho do pênis que vende no nosso site por PayPal. Aí não dá, né? Não, se trocar o nome de Masmorra Erótica eu não visito mais, não participo. Que é isso, rapaz? Vai ter que trocar. Tem que ser polêmico. Não tem jeito. A gente faz polêmica dentro, não se preocupa não. É isso aí. É isso aí, olha, eu quero agradecer a todos que ficaram escutando a gente aqui. Por favor, quem quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com, tá bonitinho o nome do endereço do e-mail aí embaixo, aí na postagem. Então, agradecer a galera toda aqui, tá bom, é isso aí, gente, um abraço, tchau pra vocês, falou! Falou, tchau. Tchau. 夢のかけらも何にもないが夢があるような顔をして辛い命を抱きしめながら明日はどこやらどこへ飛ぶああ銀蝶渡り
Aliás, eu posso te chamar de Panda ou te chamo de Ícaro durante o podcast? Ah, você que sabe. O pessoal nem me chama mais de Ícaro, só chama de Panda. Pois eu acho tão simpático. Os caras lá no Pauta Livre dizem, eu não consigo te chamar de Ícaro, cara, eu tenho que te chamar de Panda. Eu falei, chama como tu quiser, só não chama de filha da puta. Muito Você não bom. xinga a mãe.